o nome dele. Foi um momento de muita emoção. A gente sente, geralmente... eu lembro que vivi a Beth Carvalho, em que a torcida cantou a música da Beth no momento em que eu li o nome dela. E ontem, pela primeira vez, eu fiz a leitura de uma homenagem e todo mundo aplaudiu. Foi muito bonito. Cadê o vídeo do Minuto de Silêncio? O maior comunicador da história da televisão brasileira, Silvio Santos. A minha cabine tem um isolamento acústico, então não dava para no vídeo escutar direito, mas foram aplausos generalizados da arquibancada do estádio Newton Santos. E olha, a gente tem um compromisso com vocês fazendo SBT, que é um compromisso com a credibilidade, com a verdade e com a alegria. Esse é o nosso primeiro programa da história, sem o nosso querido, nosso patrão, nosso ícone, o maior comunicador da história da televisão brasileira, Silvio Santos. Mas nós vamos seguir, como sempre, levando sorriso, levando alegria para casa de vocês. Esse é o nosso compromisso. Como fazendo TV aberta, o suco de televisão aberta é o suco de SBT, a gente aprendeu. E aí, em homenagem ao meu chefe, o meu outro amor, que é o Botafogo, fez uma homenagem. Play na alegria, Lucas Pedrosa! Põe na tela! Dia da caça do caçador. Ai, ai. Ontem foi Páscoa, Venê? Venê Luiz! Alex, por favor, você pode pendurar a minha camisa hoje aqui? Muito obrigada ao Alex, o meu leque, por favor. Aham. Venê Luiz! Venê, olha só, deixa eu falar. Eu quero saber se você ficou com medo do poder Kamehameha. Você sentiu de pertinho, Venê Luiz? Põe na tela aí, meu querido Igor. Cadê, ó? Cadê o poder do Kamehameha? Ó, ele pega... Cadê o som? Que tem som? Ó. Igor Jesus! Cadê de novo? Bota de novo. Incendeia a torcida do fogão com seu Kamehameha, Igor Jesus! Venê, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre venho aqui de Pantera Negra, não é mesmo, Venê? Ai, eu vivi pra isso. Venê Luiz! Eu vivi pra isso. Eu quero só saber uma coisa, meu Fala, querido. Maia. Você tem uma também, ó. Então, eu quero saber o seguinte. Fala. Se foi Páscoa ontem. O Botafogo fez ser Páscoa, né? Então Olha toma aqui. aqui, Venê. Toma aqui, ó. Esse chocolate, foca aqui, por favor. Esse chocolate aqui, ele se chama M&M. Como é o nome? M&M. MM de quê? Matheus Martins. Oh, que delícia! Eu quero um Tem chocolate. dois sabores, Eu tive irmão. pesadelo com ele. Tem dois sabores. Olha Um pra aqui. cada gol. Ó, eu também vou comer o meu, ó o MM, ó. Cadê o MM? Cadê? Vai comer, Venê? Vai quebrar a tua dieta? Eu não tenho dieta, eu só não gostoso gosto de esse chocolate. Ô, Venê, uma pergunta agora, Big Boys, a última pergunta. A última. Bota uma fala do Venê que eu tô curiosa pra saber a Vocês resposta têm direito dele. a 4, vai. Cadê? Bota aí que eu tô curiosa. Aqui, ô Venê, lê aí a tabela. O meu medo não é esse. Alex, por favor. O meu medo tá no número 3. Não. Quero que... Obrigada, Alex, pode ir, tá? Eu nunca Obrigada, vi essa Deus te abençoe. matemática, que o primeiro tem medo do terceiro, não tem medo do segundo. Amigo, Vai, Venê. o terceiro é o Palmeiras, amigo. Tem um tal de Estevão lá que, olha, Venê, por favor, lê ali o quinto primeiro. segue o líder, Flamengo. Ô, Venê Casagrande, já te dei um chocolatinho, Matheus Martins MM, que é muito bom esse chocolate, tá? Muito bom. Eu quero saber uma coisa. Pois não. Você continua só tendo medo do time verde? Sim. Negacionista. Tem alguma coisa errada. O cara toma de 4, é humilhado, porque ontem foi uma humilhação que aconteceu ontem no Foi? Santos. Foi uma humilhação. Foi uma humilhação. É humilhado e continua tendo medo do Palmeiras. Na verdade, o meu maior medo tá no Flamengo atualmente. É o Tite. Não, é o Botafogo.
é o Tite. Vamos fazer o seguinte? Meu maior medo é o Tite. Eu vou ler ali, ó. O Botafogo goleou o Flamengo 4-1 e esse placar poderia ter sido maior. Eu quero saber se vocês concordam comigo. O Flávio Vinick estava lá, acompanhou contar pra gente. Na volta, o homem vai ficar falando que continua sem medo. Ai, cadê? Rodou. O espetáculo começou com a lua cheia iluminando o fim de tarde no Newton Santos. Depois vieram o show de luzes dos refletores e a festa da torcida com o escudo em 3D. Botafogo entrou em campo com a força máxima, o Flamengo com muitas reservas. Talvez por isso, logo aos 2 minutos, Matheus Ponte abriu o caminho para uma goleada histórica. Fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte. Botafogo quase fez o segundo nesse chute do Marlon Freitas. O time alvinegro era melhor quando Ortiz lançou Bruno Henrique. O atacante partiu em velocidade e bateu na saída do indeciso John, empatando o jogo. A partida ficou equilibrada e o Flamengo teve 2 chances para virar. Uma com Ayrton Lucas e outra em que o Carlinhos recebeu livre e jogou por cima. No segundo tempo, o Botafogo atropelou o Flamengo. Depois da boa jogada do Almada, Igor Jesus colocou de novo o time do Arthur Jorge na frente. O chute do Wesley, que o John quase espalmou para dentro, foi uma das raras oportunidades do Flamengo na etapa final. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Luiz Henrique, que tinha atuação discreta, chamou a responsabilidade e cruzou para o Igor Jesus cabecear para fora. Mas o árbitro marcou pênalti do Ayrton Lucas no Luiz Henrique. A Almada cobrou e o Rossi defendeu. O show do Luiz Henrique continuou e dessa vez foi o Tiquinho que não soube aproveitar. Inspirado, Luiz Henrique fez outra boa jogada e quase marcou um golaço. Mas a pontaria do Matheus Martins estava mais afiada. Ele entrou e fez o terceiro do Botafogo. O Flamengo ainda ameaçou nessa finalização do Everton Araújo, que o Barbosa salvou. Nos acréscimos, Matheus Martins decretou a goleada, marcando o segundo dele, o 4º do Botafogo, em uma noite inesquecível para o jogador. Vai ficar marcado com certeza na minha carreira, né? Estou chegando agora no Botafogo, acho que é meu 3º, 4º jogo, e está começando dessa forma, é um motivo de muito orgulho para mim. O Flamengo chega a 3 jogos sem vencer no Brasileiro e ainda deve perder o Arrascaeta para a partida decisiva contra o Bolívar. Já o Botafogo segue na liderança do campeonato e ganha ainda mais confiança para encarar o Palmeiras pela Libertadores. A confusão no fim não tirou o brilho de uma vitória categórica. Em um estádio com muitos espetáculos, a atuação do Botafogo foi o principal show da noite. Ô, Vene Casagrande, eu dormi ontem ansiosa pra te encontrar hoje. Não só você, o povo todo na rua também. Eu também. Eu também. O que eu recebi de mensagem... Eu também. Olha a Fernandinha lá amanhã, hoje. Eu também. Do carro até aqui, Nossa. Não teve um que não falou. Todo mundo me lembrando. Teve um que falou, ó, representa a torcida carioca, Fernanda Maia. Faz Teve seu um nome. que me fez tirar o fone na academia. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Pô, me fez parar a música pra ouvir isso. Lucas... São muitos motivos, Vene. 4, pelo que eu contei. Ô, Lucas Pedrosa. O que eu posso dizer é o seguinte, poderia ter sido pior. Muito O Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que você acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo. Porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade no torcedor, no técnico Tite e na diretoria.
Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira, quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve um intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. São 8? 8 equipes que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Vamos lá, durante o jogo, quando ele perde o Arrascaeta, aos 4, 5 minutos, ele, de uma forma incoerente, ele bota o Vitor Hugo. Sendo que ele já disse que o Vitor Hugo não consegue jogar nessa posição que é a do Arrascaeta atualmente. Quem deveria entrar, então? O Alan deveria ter saído, na verdade. Mas ele poderia ter botado o Lohan, que em certo momento na temporada substituiu o Arrascaeta muito bem. Ele poderia ter botado o Matheus Gonçalves. Ele poderia ter botado qualquer outro jogador, menos o Vitor Hugo, que ele, em outro momento, disse que não jogava nessa posição. No segundo tempo, quando ele fez as substituições, ele poderia ter botado o Vitor Hugo de volante, ter deixado o Léo Ortiz de volante, porque ele novamente durante o jogo, ele recuou o Léo Ortiz para a zaga, como ele fez contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras fazia total sentido. Toda hora era bola aérea. Ontem não, o Botafogo não estava fazendo assim. E ele errou nessa mudança tática e prejudicou ainda mais o Flamengo. Olha só, com todo respeito, eu entendo a quantidade de lesões, a quantidade de desfalques do Flamengo, mas eu não vou entender a forma como o Flamengo joga. O time que entrou em campo ontem era um time para fazer um jogo justo e não fez. É um time muito mal treinado, uma bagunça do setor defensivo ao ataque. E para finalizar, muita gente defendendo o Rossi, mas o Rossi ontem fez uma partida desastrosa. Tudo bem, pegou pênalti, mas na minha opinião ele teve culpa nos gols do Botafogo. Ele falhou em vários momentos. Teve um gol que o Flamengo tomou, que foi uma falha bizonha dele. A sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão seria ainda maior. Então, repito, torcedor rubro-negro, agradeço ao Botafogo pelo choque de realidade e agradeça também, porque o resultado poderia ter sido mais vexatório. Lucas Pedrosa, ele traz talvez a falha da questão do Tite, mas também temos que destacar que do outro lado tem uma grande equipe que está se reforçando, que se reforçou na segunda janela e está muito bem organizada pelo grande treinador Arthur Jorge. O Botafogo tem mostrado muita intensidade, bons jogos contra grandes equipes, como o Palmeiras, como o São Paulo, vimos grandes jogos, como contra o próprio Flamengo. A gente também tem que entender, o torcedor rubro-negro, que do outro lado tem um time também que não tá de brincadeira na temporada, né, Lucas Pedrosa? Para mim é o melhor time do Brasil na atualidade, não tenha dúvida disso. Eu digo isso não só pelo trabalho do Arthur Jorge, que é inegável, é maravilhoso, o grupo de jogadores também é excelente, o Botafogo do meio para frente tem as melhores peças do Brasil, mas também pelo trabalho da diretoria. E por que eu digo isso, Fernanda? O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que até então era o melhor jogador da equipe na temporada. O Botafogo foi lá e trouxe o Matheus Martins. O Botafogo perdeu o Eduardo, que era um dos jogadores também considerados titulares da equipe. O Botafogo foi lá e trouxe o Thiago Almada. O Tiquinho Soares é um jogador que não é um cara tão regular fisicamente. O Botafogo foi lá e trouxe o Igor Jesus. A posição de volante do Botafogo já era uma posição bem recheada de jogadores. Tanto é que o Danilo Barbosa nem entra no campo ontem. Sim. Mas quem jogou? O Alan, que também foi outro reforço na janela de transferências. Então, quando o Botafogo teve problemas, o Botafogo corrigiu seus problemas. E não corrigiu com meia boca, corrigiu com jogadores que são decisivos. Quem vem decidindo os jogos para o Botafogo nas últimas partidas? Igor Jesus, jogador que chegou e agora é titular absoluto. Matheus Martins, 2 gols ontem. Thiago Almada, apesar de ter perdido o pênalti, belíssimo jogo. Luiz Henrique,
Começou a ser o melhor jogador do Brasil nos últimos 2 meses e tá mostrando que ele valeu Tá todos sobrando, os né? 20 milhões de euros porque joga de uma forma maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo de ontem. É o melhor jogador do Brasil. Até mesmo quando o Botafogo teve problemas no seu setor defensivo do lado direito, o Matheus Ponte é uma contratação do ano passado. Sim. E isso aí é por acaso? Não. É que o Botafogo fez um mapeamento de mercado porque o Matheus Ponte é campeão mundial sub-20 pelo Uruguai. E chegou ao Botafogo dessa forma. Evoluiu. Hoje em dia fez gol e é um jogador importantíssimo. E mesmo... Cuiabano Verdade. chegou também no momento que você não tinha uma certeza do Marçal. O Botafogo é uma equipe que se preparou dentro e fora de campo para viver o momento que está vivendo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida para mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Enfim, é só parabéns ao Botafogo. O Igor Jesus. E, ô, Vene, eu queria saber quem é o seu super-herói. Isso é um super-herói? É? É um anime, é um super-herói. Quem é o seu super-herói favorito, Vene? Wolverine. Ah, então ele é parecido com o Wolverine. Olha Então o cabelo tá dele. na hora de se curar, Vene. Vene, cadê? Bota Tá na aí. hora de se Cadê curar. o telão? Bota aí no telão. Ah, não. Como é que é? Aí. Chora, Vene. Hoje só chora. Tô desde ontem, pô. O Flamengo tem problemas, mas o Botafogo ele arregaçou todos os problemas. Sabe qual é o do grande Flamengo. problema do Flamengo? Qual é, Vene? É que o VP tá mais preocupado na reeleição dele a vereador. É possível. Fazendo campanha. É possível. E é verdade. É possível. E infelizmente a gente vê membros de torcidas organizadas que deveriam cobrar esse atual dirigente apoiando, fazendo campanha, fazendo bandeira. Enquanto o Botafogo se reforçou dentro de campo nos problemas que teve, o Flamengo está sendo imprudente ao não se reforçar. A diretoria do Flamengo novamente tomou um baile do Zenit na negociação pro Claudinho. A diretoria do Flamengo não quis fazer um alto investimento em Luiz Henrique porque acreditava que não iria valer a pena. O Luiz Henrique fez um baita jogo ontem e mostrou para esses mesmos dirigentes que valeria a pena sim o alto investimento. A diretoria agora está tendo que pagar extremamente alto ao Michael, porque de forma urgente, porque senão nem o jogador teria. Vem cá. A verdade Dá é um essa. chocolatinho pra ele. Dá um chocolatinho pra ele. Enquanto isso, eu vou citar aqui as substituições que ocorreram no jogo de ontem. Fala comigo. O Botafogo colocou o Tietê em campo, o Tiquinho Soares, Detalhe, o Matheus Tietê Martins. entra no lugar do Matheus, que De estava às lateral, vezes né? sofrendo um pouco com o Bruno Sim. Henrique e tinha um amarelo. Sim. Tietê retocou isso aí. Ó quem Tiquinho Soares. Cuidado que depois é Tony. Matheus Levanta a Martins. cabeça. Ué, o que é? Daqui a pouco a gente se vê, não se vê? Fernanda, vocês estavam com o timinho lá de vocês, foi 1-1 em São Januário, então em breve a gente se encontra também. É só não botar o Paulo Henrique, vai. Matheus Martins, Alan, Carlos Alberto, Tiquinho Soares e o Tietê. Além disso, jogadores que já foram titulares em algum momento, como o Hugo, como o Oscar Romero, o Cauê e o Danilo Barbosa, nem entraram no jogo. Esse é o banco do Botafogo. As substituições do Flamengo ontem. Vitor Hugo, base. Everton, base. Varela, alterna ali entre a titularidade e base. Lohan, base. E o Léo Pereira, que é o titular da equipe. Mas a discrepância das trocas do Flamengo para as do Botafogo, elas escancaram como o trabalho da diretoria do Botafogo foi muito melhor do que a do Flamengo nessa janela de transferências. E pra piorar, tem Tá muito amargo hoje. a péssima gestão do Flamengo, né? Porque a entrevista que o Marcos Braz deu ontem falando sobre a situação do Fabrício Bruno é desastrosa. Vocês acham mesmo que o jogador gostou de ouvir aquilo, de ler aquelas palavras? É óbvio que não. O jogador, quando soube naquele momento, ficou extremamente revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Todos os outros jogadores ficam revoltados com aquele tipo de declaração. Concordo. Então, o Marcos Braz, que é responsável por muitas negociações, além de estar fracassando no mercado da bola, no quesito contratação, também não está sabendo gerir o elenco. Uma gestão desastrosa do atual VP de futebol do Flamengo, que deve ser cobrado. Tem 4 MMs aqui. Conhece esse chocolate? Conhece o Martins? Fui na fábrica deles, Olha aqui, ó. inclusive. Martins. Quem foi na fábrica foi o João Tex, tá vendo? É, Foi verdade. lá, comprou e trouxe. Você entendeu? tentou ir na Você fábrica, tentou, mas não não deu. conseguiu. Não, do deu. Matheus não. Pra ser Ô, justo, Pedrosa, por que o Pedrosa vai... Ah, não. Vai ter um probleminha contigo aí. Ah, é? Aham. Qual o problema? No finalzinho, não teve um negócio disso? É, Põe aqui. tem sido um problema recorrente. Me dá aí É um do Bolazzi. tigre. Dá um Bolazzi. Dá um Bolazzi aí.
Põe O cara na tem tela. 6 gols Sabe no o que ano. ele falou? 3 no Vasco. Quando eu tiver na seca, eu tenho que enfrentar o Vasco. Põe na tela. Já vamos falar do Vascão. Ô, Big Boys, pode deixar minha camisa do Fogão o programa inteiro Deve. ali? Tem que Deve. deixar, pô. Tem que Posso, deixar. Big Boys? O Big Boys tá desesperado pra quarta-feira. Tá. Presta atenção nesse recado.